Campeão brasileiro de 2010 segue firme no Campeonato Carioca de 2011. Mas hoje o Fluminense teve uma tarde cheia de história. Quando o Fred fez o primeiro gol antes dos 6 minutos do primeiro tempo, era o jogo se encaminhando para aquilo que parecia mais natural. O campeão brasileiro mandando na partida. Fluminense 1-0, Fred. E na sequência o Flu botou pressão e só não aumentou a vantagem porque a rapaziada perdeu gols incríveis. Parecia uma tarde tranquila para o Fluminense. Mas aí veio a surpresa. Vocês sabiam que o Cabo Friense jogava tão bonito? Olha a meia-lua que o Wagner mandou pra cima do André Luiz. Quase fez o gol de empate e no rebote... Oferecimento Mustela Putórios Furo. O furão. Ok, o Mustela foi horrível, mas a jogada foi linda. Meia-lua, tocou de um lado, pegou do outro. E não era exceção, não, era regra. Olha esse drible do Diego Salles. O André Luiz foi a vítima de novo. Teve que fazer a falta. Não. Olha de novo que drible lindo do Diego Salles. O negócio não tá bom pro seu lado não, André Luiz. E foi assim, jogando bonito, que o Cabo Friense empatou a partida. Uma jogada com a participação de 6 jogadores. De cabeça, de primeira. Dominou, tocou. De primeira, de letra. De primeira, até que o Capixaba dominou a bola e mandou pra rede. Capixaba, 1-1 no placar. E no segundo tempo, o Diego Salles veio invadindo a área do Fluminense até sofrer o pênalti do Souza. Diego Salles cobrou o pênalti e botou o Cabo Friense na frente, 2-1. Seria o primeiro tropeço do campeão brasileiro no Campeonato Carioca? A bola voou no escanteio e a resposta foi dada. André Luiz, que tinha sido humilhado, tinha levado os dribles mais incríveis do domingo. André Luiz se levantou para iniciar a reação tricolor. André Luiz, 2-2. E no momento em que ele faz o gol, uma mão se levanta na arquibancada, segurando um papel. Sabe o que tem esse papel? Sabe o que significa esse gesto? Esse mistério será desvendado daqui a pouquinho. O Fluminense virou o jogo com mais um gol do Fred, artilheiro do campeonato com 5 gols. Fred, 3-2. E o Williams fez o último da partida. Williams confirmando a vitória do Fluminense. E no momento do gol, outra vez a mão misteriosa aparece. Desta vez sem o papel. Sabe o que isto significa? Nada! O que vale é o placar. Fluminense 4, Cabo Friense 2. Hoje foi disputado o primeiro Clássico Paulista. O dia já começou bem para o Santos na preliminar. Olha o golaço que a Marta fez. Essa Marta é covardia, hein? O Santos venceu o Juventus por 5-1 no jogo amistoso. E aí vieram os homens. O Elano todo mundo já conhece. Titular da seleção na última Copa, grande jogador. Mas em 2011 o Brasil está conhecendo o Elano artilheiro. Santos 1-0, 5º gol do Elano em 5 jogos no Campeonato Paulista. Artilheiro da competição. O Rogério Ceni todo mundo também já conhece. E não é surpresa nenhuma uma defesaça como essa, impedindo 2-0 na cabeçada do Rodrigo Possebon. A melhor chance do São Paulo veio no segundo tempo. Veja pelo ponto de vista do torcedor. O Jean ficou na trave e o torcedor são paulino ficou no desespero, na tristeza. Desesperado no Santos, só o Léo, depois de perder esse gol. Mais uma defesa do Rogério Ceni. Mas o Léo no fim ficou tranquilo porque o Santos fez mais um. Elano mais uma vez no lance. O Rogério Ceni não conseguiu segurar o chute do Elano e o Maicon Leite estava lá para aproveitar. Maicon Leite também artilheiro do campeonato, empatado com o Elano, 5 gols. Santos 2, São Paulo 0. O Santos é líder do Campeonato Paulista, empatado em pontos com o Palmeiras, que hoje também venceu mais uma. Cicinho fez o primeiro gol com um chute muito bem dado. E o segundo foi do Kleber. Parecia que não havia espaço para o Kleber, né? O Kleber é uma ilha cercado de adversários por todos os lados. Mas ele encontrou o caminho para o gol. Kleber, Palmeiras 2, Portuguesa 0. Quem não vai bem em São Paulo é o Corinthians. Só venceu um jogo em 2011. O ex-presidente Lula estava na torcida, dividido entre o Corinthians e o São Bernardo. Para um torcedor dividido, nada melhor do que um empate. O São Bernardo saiu na frente com Xuxa. O Corinthians empatou com Danilo, uma beleza de toque por cobertura. O São Bernardo voltou à frente com o gol do Cauê.
E o Corinthians voltou a empatar, gol do Ramírez. Corinthians 2, São Bernardo 2. O Corinthians não perdeu, mas está apenas na 11ª posição no Campeonato Paulista. No Baiano, o Bahia que está penando. Hoje saiu na frente com o gol do Camacho. Mas o Fluminense de Feira de Santana empatou com o Sérgio e o gol da virada veio no finalzinho com passe de futevôlei do Douglas e conclusão do Tássio. Flu de Feira 2, Bahia 1. O Bahia é 5º colocado num grupo que tem 6 times. Mas nenhum time grande está tão mal quanto o Vasco em 2011. O Vasco hoje chegou ao pior início de campeonato carioca de sua história. O Vasco chegou a essa marca perdendo para seu maior rival. O primeiro gol do Flamengo foi do David. O segundo foi um golaço do Thiago Neves. Primeiro gol dele com a camisa rubro-negra. Vamos ver de novo? Bonito, hein? Thiago Neves, 2-0. O Vasco só fez um golzinho, Rômulo. Flamengo 2, Vasco 1. Com 4 derrotas em 4 jogos, o Vasco já está eliminado da Taça Guanabara, o primeiro turno do Campeonato Carioca. E o domingo dos estaduais também foi de clássicos pelo Brasil e até fora do Brasil. O primeiro Grenal do ano foi em Rivera, no Uruguai, e com os 2 times reservas. O Inter saiu na frente com Guto, mas o Grêmio virou com Bruno Colasso e Lins. Grêmio 2, Inter 1. Campeonato Cearense, o Yarley fez o primeiro do Ceará contra o Fortaleza. O Geraldo marcou o segundo e o Tatu diminuiu. Ceará 2, Fortaleza 1. Teve clássico também em Pernambuco e o Náutico se deu bem para cima do Santa Cruz. 3-1. Agora a gente pode dizer que o futebol brasileiro está em pleno funcionamento. Começou neste fim de semana o Campeonato Mineiro. Já começou polêmico. A estreia do Cruzeiro foi tranquila. Um gol do Wellington Paulista, um gol do Diego Renan e um gol do Dudu. Cruzeiro 3, Caldense 0. O que não está tranquilo é o próprio Cruzeiro. Durante a semana, o meio-campo Roger mostrou insatisfação por estar na reserva. Tem que saber se ele abre concorrência, né? Sem concorrência fica difícil. Sempre vai ter competição e os melhores vão jogar. Inclusive ele, se ele for o melhor. Coisa que hoje não é. No grito não vai. Hoje a torcida gritou o nome dele. E o Gilberto, titular do meio-campo, onde o Roger gostaria de estar jogando, comentou. Eu sou um cara de caráter. Eu não preciso cobrar minha titularidade na imprensa, não preciso estar fazendo oba-oba. A torcida vai gritar o nome do Roger sempre que algum jogador tiver mal aqui dentro por tudo que acontecer, né? Mas eu, como sou um cara de caráter, vou procurar fazer o meu melhor dentro de campo. O Atlético Mineiro não tem nenhuma polêmica, mas teve uma estreia mais difícil. O Funorte saiu na frente com um gol do Stanley. Mas a virada do Galo veio com Magno Alves e Diego Tardelli. Atlético Mineiro 2, Funorte 1. O Coritiba vai bem no Campeonato Paranaense. Esse domingo é que não foi dos melhores. O Coritiba enfrentou o Arapongas no estádio dos Pássaros. Dos pássaros e dos matos, né? Tem que melhorar esse gramado, hein, pessoal? Não precisa fazer que nem o Gustavo e o William. Não é pra tirar tanto. Mas a cidade de Arapongas merece um campinho melhor. O Coritiba não estava com sorte, não. Primeiro o Emerson e o Pereira, companheiros de time, bateram cabeça, literalmente. Nada demais com eles. O Leonardo já não pode dizer a mesma coisa. Ele caiu feio e acabou esmagado pelo Bruno Matavelli. Teve que sair. Foi para o hospital fazer exames na coluna. Apesar de tudo isso, o Coritiba saiu na frente. Bill pegou a bola no meio do campo e fez um golaço. Mas dia de azar é dia de azar. Aos 48 do segundo tempo, o Coritiba levou um empate. Luciano fez o gol. Arapongas 1, Coritiba 1. Também pelo Campeonato Paranaense, o Atlético venceu o Roma na noite do Paulo Baier. Paulo Baier fez 2 gols de pênalti. Atlético Paranaense 4, Roma 2.